primeiro lugar, uma das coisas que eu acho que é difícil nós definirmos é porque nós definimos que ele é um pensador original. Independentemente de considerarmos ele mais ou menos marxista, que ele é um pensador original. Mas, no entanto, nós não conseguimos estabelecer por que ele é original, né? O que engendra essa originalidade no Caio Prado Júnior. Entretanto, nós sabemos que ele sempre foi um pouco marginalizado nessa cultura comunista. Quando perguntaram ao Luiz Carlos Prestes, na, entre aspas, redemocratização, né, nos anos 40, quem era o grande marxista brasileiro, se era o Caio Prado Júnior, esse grande marxista brasileiro, Prestes disse, não, os grandes marxistas brasileiros estão no Comitê Central do nosso partido. Portanto, seguindo, né, nesse campo da originalidade do Caio Prado Júnior, é evidente que ele não pode ser visto como um marxista, um comunista, igual aos outros pensadores do seu tempo. Eu creio que ele tem uma característica que ele segue naquele livro muito pouco lido dele, que é o Dialética do Conhecimento, mas que reaparece na Revolução Brasileira, que é a ideia de que os conceitos com os quais ele trabalha são conceitos que expressam não coisas estabelecidas e fixas. Caio Prado Júnior não define coisas. Caio Prado Júnior define relações. Por exemplo, no Dialética do Conhecimento, ele dá um exemplo, ele gostava muito de matemática, de física, né? Estudava muito esses campos do saber. Ele dá até o exemplo do conceito de velocidade. Quando nós definimos a velocidade como espaço sobre tempo, nós não podemos parar de definir o que é espaço, o que é tempo, o que é velocidade. A velocidade é uma relação entre esses entes. A relação entre esses entes já é algo objetivo. Portanto, nós temos que trabalhar sempre com relações e não definir coisas fixas. O mesmo, portanto, ele faz quando estuda a história do Brasil, ou o que ele chama de Revolução Brasileira. Ela só pode ser apanhada como uma processualidade histórica, e não como um conjunto de coisas ou tarefas já pré-determinadas para os agentes da Revolução. Então, essa discussão sobre o sujeito, falar que o Caio Prado Júnior não deu resposta a quem era o sujeito da Revolução, que esse era um problema do seu tempo, na minha opinião, minha modesta opinião, é uma falsa discussão. Tanto pelo exemplo o exemplo concreto da Revolução Russa de 1907, depois de diversos outros exemplos que a gente mesmo citou aqui de relance, que são sinteticamente a gente pode colocar aqui na época imperialista, na época de crises, guerras e revoluções. O único setor que pode tirar das mãos da burguesia o poder e dar início ao estado de transição é a classe operária hegemonizando os seus irmãos oprimidos, hegemonizando o povo do campo e a pequena burguesia urbana. E Caio Prado sabia dessa discussão. Caio Prado Júnior, eu estou longe de querer dizer que Caio Prado não sabia, ou não tinha acesso à informação, ou não. Era um dos sujeitos mais cultos do Brasil, que tinha acesso a discussões que nenhum setor, inclusive da esquerda, tinha. Quem na esquerda teve o privilégio de fazer as viagens que Caio Prado Júnior fez? Primeiro ia à Rússia, depois ao leste europeu, China. Nenhum setor conseguia compreender, ver empiricamente o que significava a Rússia, a sua feição burocrática, etc. Nenhum setor, não consigo pensar em ninguém da esquerda que tivesse tido essa oportunidade. O que a gente está querendo dizer é que a visão geral que o Prado Júnior tem acerca da identidade nacional e da noção do Brasil permeia uma espécie de senso comum da esquerda reformista até hoje, que é a enorme ilusão nas ferramentas que o Estado burguês, através de suas diversas feições, através de suas diversas instituições, que foram conseguidas, inclusive obtidas com bastante luta por parte da classe trabalhadora, é capaz de uma resposta de fundo, uma solução de fundo para o que ele tanto gostava de afirmar, que eram as reais necessidades da população. Então, essa contradição entre uma visão parcialmente correta acerca do passado colonial, bastante correta acerca do passado colonial, como o Rodrigo quis ressaltar, e o fato dele não se negar a debater concretamente com essa outra posição acerca do sujeito social da Revolução, inclusive estudando concretamente os exemplos históricos, leva a que ele dê ao Estado capitalista, dê ao Estado burguês uma importância enorme, onde
inclusive a partir onde parte inclusive da política dos revolucionários e da classe operária dos trabalhadores do campo era ocupar as instituições políticas e dar a elas a responsabilidade de transformar a realidade nacional. Essa é uma visão que embeleza profundamente o regime político brasileiro, as instituições políticas que o Estado burguês é capaz de oferecer. Então, é nesse sentido, e essa ideia influenciou de uma maneira profunda a formação do PT, e o senso comum do próprio PT deveria ser, ou seja, um sujeito que pudesse ocupar os espaços do Estado, isso na sua visão mais conservadora. Concordo que o PT dos anos 80 não era hegemônico nem nada, agora essa visão foi a que se impôs, ou seja, a visão geral acerca do Brasil e das potencialidades de superação do sentido da colonização que o Caio Prado Júnior oferece é extremamente atual, é muito atual. Então não basta para a gente aceitar e dialogar com a própria obra em relação ao passado colonial, à nossa história colonial, que é sem dúvida de altíssima qualidade, com três inclusive que eu fiz questão de ressaltar brilhantes, justamente porque se baseia numa interpretação, tem elementos de interpretação materialista da história. É preciso ter uma visão completa do Caio Prado, inclusive não nos contentando com a separação mecânica entre o Caio Prado historiador e o Caio Prado político, porque é uma questão que está bastante arranhada no artigo, e esse é um artigo que não se nada mais para expressar uma visão geral que a gente pensa sobre o Caio Prado, não nada de uma instância ultra definitiva ou isenta de críticas, muito pelo contrário, a de que a própria visão, a própria historiografia que o Caio Prado Júnior desenvolve tem latente as conclusões que ele vai tirar quando ele se arrisca a debater questões contemporâneas a ele. Essa é uma questão que infelizmente a gente não pode se estender aqui, mas é fundamental a gente ter se esquivando o debate, se deixasse isso de lado, é de que a historiografia dele, a produção em relação ao passado colonial, ao nosso passado histórico, contém as contradições latentes, de maneira latente, e vão se expressar com tudo quando ele se aventura a se manifestar sobre questões políticas contemporâneas. Então, eu poderia dar alguns exemplos, por exemplo, como ele sempre enxerga o processo da ocupação do espaço nacional acerca dos grandes agentes políticos, as classes dirigentes. E isso não se dá só no primeiro momento, por exemplo, no momento da ocupação das capitanias hereditárias, que não teria como ser de outra maneira. Mas como começa a existir uma realidade mais contraditória, que é quando que é a partir do processo de mineração, da interiorização do território brasileiro, ele carrega essa visão profundamente, leva essa visão profundamente, inclusive a própria análise historiográfica, chega a afirmar e chega em trechos bastante interessantes a questionar qual que deveria ser a política da coroa portuguesa. A coroa portuguesa deveria ter outro tipo de política, inclusive para estimular a produção de técnica nacional, para estimular uma maior racionalidade dos recursos naturais, e por aí vai. Né? Então essa discussão sobre a historiografia do Caio Prado, queria pegar a brecha do que o professor Rodrigo Cooper disse, acho que é uma das questões, um dos desafios que a gente tem que se dar, porque vai possibilitar que a gente tenha uma visão muito mais profunda da obra do Caio Prado, e inclusive uma visão muito mais materialista, dialética da nossa própria realidade. Eu consigo mostrar com muito mais profundidade os limites que as classes dirigentes impuseram para o desenvolvimento do Brasil enquanto nação. Porque o desenvolvimento do Brasil enquanto nação, enquanto nacionalidade, enquanto o atendimento às reais necessidades da população, só pode, numa época de imperialismo de 15 guerras e revoluções, caber à classe operária.